Olá, seja muito bem-vindo a essa conversa que tem a proposta de apresentar para você o RPD, que é o Sistema de Desenvolvimento Pessoal, que eu desenvolvi associado a uma empresa, que eu vou explicar aqui o passo a passo dessa ideia, tá bom? O objetivo aqui é me apresentar e apresentar a base teórica daquilo que eu vou compartilhar com você. Eu sempre fui uma criança muito tímida. Essa timidez começou a ser quebrada com uma experiência que eu tive após me filiar à igreja. Com 18 anos me tornei membro da igreja que eu sou membro até hoje, eu tenho 60. E eu tive logo um ano depois a oportunidade de ser um missionário da igreja no Nordeste, fazer um serviço voluntário que durou 2 anos. E o trabalho lá era ensinar as pessoas. Então eu comecei a quebrar aquela barreira de falar em público. Eu cheguei a dar 40 palestras uma semana. E isso aí foi uma base para que eu me tornasse depois um palestrante e também depois no futuro um professor de pós-graduação. E também eu tenho um canal já muito voltado ao desenvolvimento dos pais, né? E em outras áreas também, que é o Desantes Benegatti. E ensinar se tornou uma coisa muito tranquila para mim. Eu tive várias outras experiências que a igreja com certeza contribuiu muito, né? E também quando eu me casei em 89, minha esposa se interessou por uma empresa de multinível, que foi a Amway, né? E a Amway tinha um sistema de treinamento extremamente bem estruturado, que era a Pronet. Então aquilo ali também me ajudou, né, a ganhar essa visão de ajudar as pessoas a se desenvolverem, tá bom? Que é a proposta do sistema aqui. Com esse intuito, ao longo dos anos, né, uma coisa que eu fiz foi estudar neurolinguística, né? Eu acho a neurolinguística uma ciência que explica as coisas nossos comportamentos e as nossas motivações, inclusive inconscientes, de uma forma muito simples, tá? Nesse intuito também eu fiz uma formação em coaching, eu tenho dupla certificação internacional em coaching, inclusive foi a base lá quando eu fui professor de pós-graduação, eu ensinava liderança baseada em coaching. Então eu ajudei várias pessoas, várias equipes também a alcançar os resultados que queriam, na verdade, superar essas metas, porque o coaching é uma metodologia para você sair de um lugar e chegar em outro, alcançar uma meta, tá bom? Tenho também 2 formações em psicanálise, né? Esse aqui, a minha formação é freudiana, então também já li 14 livros dessa série aqui, dessa editora Companhia das Letras, além de outros de outra companhia, mas estudar Freud, isso aqui dei quase 700 páginas, né? É uma coisa também que me dá conhecimento de como a gente funciona, do inconsciente, tá bom? Uma coisa que eu vou fazer aqui também é colocar no final de cada vídeo um vocabulário. É importante entender, inclusive porque a gente vai falar de filosofia, palavras que foram diferentes para mim, é importante a gente entender o significado das palavras. Só para exemplificar isso, eu trouxe aqui o Laplanche, que é um dos 3 principais vocabulários de psicanálise. Isso aqui tem quase 700 páginas, só para entender o que as palavras significam, isso é muito importante, tá bom? A Elizabeth Rodinez, que é um outro vocabulário muito interessante também, e o Zimmermann, que eu também gosto, ele é um pouco mais objetivo, mas o Laplanche, ele explica de uma forma muito produtiva, vamos dizer assim, né? E aí começamos a entrar um pouco na neurolinguística. Esse autor aqui, para mim, é excepcional, talvez, acredito que seja o melhor da neurolinguística, e eu acredito que o Anthony Robbins ele conseguiu entender como é que a gente funciona, tá bom? E ele desenvolveu algumas estratégias para a nossa eficácia pessoal que nós vamos utilizar e que são muito produtivas, faz com que a gente consiga alcançar mais, né, em menos tempo e com menos esforço, tá certo? De forma estratégica, essa é a ideia, né? E aí, muito da filosofia do desenvolvimento pessoal, assim, de um nível mais alto, vai estar baseada na filosofia tolteca. Eu fiquei impressionado com esse livrinho aqui, é um livrinho, acho que tem 100 páginas ou menos, tá, que chama Os 4 Compromissos Toltecas. Então a gente vai trabalhar a filosofia tolteca também como forma de desenvolvimento pessoal, e eu me encantei tanto que agora eu estou fazendo o estudo do 5º compromisso. Aqui são os 4, aqui mais um. É muito interessante, tá bom? Começando a falar de negócio, então, como eu disse, esse é um sistema de treinamento de uma empresa, né, de multinível, e aqui, esse autor, que é o Robert Kiyosaki, que é um autor da área financeira muito conhecido por essa série Pai Rico, Pai Pobre, ele escreveu o chamado Negócio do Século XXI. Aqui ele está falando sobre multinível, tá? Ele fala que se ele tivesse conhecido o multinível antes, ele não tinha gasto tanto tempo, energia, dinheiro, tanta frustração empreendendo sozinho. Ele usaria um modelo já pronto, que é o que é a proposta do multinível, tá certo? Nós precisamos, à medida que a gente ganha dinheiro, aprender a fazer a gestão do dinheiro, né? Dinheiro traz felicidade, traz principalmente uma ideia interessante. Ele, além de falar aqui o que que esse livro fala, né, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que fala sobre guardar 10% de tudo que a gente ganha, ele fala sobre o ganho de margem, que é uma ideia importante.
Não importa o que você faça como profissão principal, é interessante que você se capacite cada vez mais para aumentar o seu valor, né, no mercado, mas ele fala também que você pode ter ganhos de margem. Em termos de gestão financeira, a proposta ideal é que dentro da sua renda principal você tire 10% que você ganha para formar o teu patrimônio. E o que ele sugere aqui é que você tenha ganhos de margem para que você use 100% dessa renda, do ganho de margem, para formar o patrimônio. E uma opção de renda de margem que eu quero colocar para você aqui é justamente a René Paris, que é uma empresa de multinível, tá bom? E depois eu explico ao longo dos vídeos porque eu escolhi essa empresa especificamente. Eu, inclusive, falando em multinível, eu trabalhei em mais de 10 empresas, várias empresas internacionais com sistemas de treinamentos fantásticos, tive sucesso e fracassos, e especialmente muito aprendizado nessas empresas para poder agora chegar aqui e me colocar como um professor para você do caminho que você pode utilizar, que é o mesmo que eu estou utilizando para ter sucesso nessa empresa, tá bom? Esse livro aqui, O Homem Rico da Babilônia, como eu falei, traz princípios de desenvolvimento pessoal numa base muito folclórica, né? Ele conta uma história, é muito legal mesmo. Crenças limitantes são um grande problema em todas as áreas de desenvolvimento, inclusive na área financeira. Esse livro aqui ajuda muito a quebrar esses paradigmas, tá bom? O Segredo da Mente Milionária. Ele fala sobre como pensa uma pessoa próspera. Então é interessante entender isso, porque o pensamento é o começo de um ciclo, né? Pensamento, sentimento, comportamento. Comportamento produz resultado. Então quando você está pensando errado, a ação é equivocada e o resultado não é aquilo que você estava querendo porque você não estava alinhado desde o começo, tá bom? Aprender liderança, né? Eu trabalhei isso dentro do coach, Leader Coaching, e também esse livro de gestão aqui é excepcional, tem uma proposta de gerenciamento muito interessante e nós vamos trabalhar esses conteúdos também de gestão e liderança dentro do canal. E para fechar aqui com chave de ouro, dentro da ideia lá da gestão de minuto, o foco na família, tá bom? Então, eu sou uma pessoa religiosa, uma pessoa que me dedico a questões espirituais, eu estudo as escrituras todos os dias e eu estudo também o que o conhecimento do mundo pode agregar para a minha vida para eu ser melhor. E nós vamos trabalhar todas essas ideias, né, como eu falei, a respeito de uma empresa que vai ajudar a gente a alcançar resultados financeiros interessantes. E aqui é o sistema de treinamento para essa empresa, para que você possa tornar uma pessoa melhor, mais competente, mais feliz e mais próspera, tá bom? Então essa aqui é a René Paris, esses são suplementos, né, que são a primeira linha que ela lançou, tem outros também, mas para que você saiba que você pode fazer isso de uma forma profissional, de maneira a ganhar competência pessoal, tá? Felicidade, tranquilidade, né? Uma maneira de pensar alinhada com aquilo que faz realmente sentido para você. A gente vai trabalhar isso muito na filosofia Toltec especialmente, tá bom? E aí utilizar isso como um negócio também, em um negócio que você pode, de forma produtiva e próspera, né, se desenvolver, tá bom? Então seja muito bem-vindo a essa introdução, essa primeira fala aqui do canal, e eu gostaria muito que você participasse do canal através de questões, perguntas, dúvidas que você tenha dentro dos vídeos, né? E como eu falei, no final de cada vídeo vai ter o vocabulário, dá uma olhadinha lá, leia os termos para aprender a linguagem, para poder entender o sentido, tá bom? Então é um prazer estar contigo aqui e a gente continua junto aí, um abraço.